Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui Bruna Cansação, superintendente de correição e ouvidoria da CGE, da Controladoria Geral do Estado. E veio falar aqui, o governo do Estado, a CGE, tem trabalhado para aumentar a transparência e isso já dá resultados. A escala Brasil de transparência já coloca o Estado como o primeiro colocado. Como foi essa construção desse trabalho para conseguir essa transparência? Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, dividindo um pouquinho da nossa experiência, dizer que é um prazer, né? Com relação ao ranking, né, do EBT, que foi o último ranking que saiu da CGU, que foi disponibilizado agora no início do primeiro semestre de 2017, Alagoas saiu da 17ª posição para a primeira posição. Hoje Alagoas é 10, né, em transparência. Isso foi um trabalho realizado, fruto de muito trabalho realizado de uma equipe. A Controladoria, juntamente com outros órgãos, principalmente também o ITEC, que deu um suporte muito grande, né, através do sistema, né, que nós pudemos construir esse ano. Então foi um trabalho, realmente foi muito trabalho desenvolvido. Eu considero que esse resultado é o fruto realmente de um trabalho, de uma mudança de cultura, sabe? De uma mudança de cenário, né, para a transparência do Estado de Alagoas, né? Mas tem muito ainda a se percorrer para que a gente possa atingir a excelência. Optamos, né, em 2015, desde o ano de 2015, foi quando eu assumi a coordenação desse trabalho de transparência dentro da Controladoria do Estado, por transformar o ano de 2015 num ano de diagnóstico, num ano de avaliação. Então, optamos pela transparência ativa. A transparência ativa, aquela voltada para a disponibilização de pronto para o cidadão, né? O maior espelho da transparência ativa, nesse caso, é o Portal da Transparência, né? O Portal da Transparência, hoje chamado Graciliano Ramos. Então, fizemos um trabalho voltado para disponibilizar informações, né, de mais acessos para a população dentro do Portal da Transparência. Então, lançamos esse Portal da Transparência no final de 2015, dezembro de 2015, e para você ter uma ideia, antes do lançamento, nós tínhamos uma média mensal de 6.000 acessos, né, por mês. Tá? E em 2016, a partir do momento do lançamento, passamos a ter cerca de 16.000 acessos mensais. Então, foi um aumento de mais de 100%. Né, de acessos. Então, a gente comemora isso com muito louvor, porque o cidadão realmente está voltado para fazer o controle social, né? Ele está mais atento ao direito dele e o Estado também preocupado em exercer o seu dever de prestar contas à sociedade com relação à transparência. O cidadão que talvez não entenda, que não esteja familiarizado com o tema, talvez ache que seja simplesmente pegar os dados e colocar num site. Isso envolve, você citou logo no início o ITEC, isso envolve também um estudo tecnológico para isso, né? Como tem sido esse desafio? Sim, é um desafio muito importante, tá? O Portal da Transparência, ele já existe antes de 2015. Hoje a gente tem uma série histórica do Portal da Transparência que oferece dados desde 2007. Tá? Tem dados disponibilizados no Portal da Transparência. E hoje, tecnologicamente, quem coordena essa parte tecnológica é o ITEC realmente. Então, mas com o suporte da Controladoria, né? Então, precisa de todo um sistema por trás. Inclusive, quando lançamos o Portal da Transparência, foi uma preocupação muito grande que esse Portal da Transparência ele já disponibilizasse tecnologicamente dados com uma API. Tá, que disponibilizam dados abertos. O que seria esse API? Seriam dados acessíveis, de fácil acesso, legíveis por máquinas, para que o cidadão possa ter esse acesso de uma forma mais ampla, em formato aberto. Então, todos os dados hoje do Portal da Transparência são em formato aberto. Quando se procura uma informação cidadão que entrar no Portal da Transparência hoje do Estado de Alagoas e buscar uma informação sobre algum dado da gestão pública, ele tem que encontrar essa informação em quantos cliques, em quantas aberturas de página? Olha, nós temos um outro ranking que avalia os portais de todo o Brasil. Ele é feito pela organização Contas Abertas. E dentro da metodologia desse ranking, eles estabelecem que o ideal, o que se considera de bom tom,
que em apenas 3 cliques eu consiga chegar a uma informação. Hoje nós conseguimos chegar numa informação mais completa possível em apenas 1 clique dentro do portal da transparência. Então isso foi um avanço muito grande. Além disso, foi o primeiro portal lançado à época, com uma acessibilidade. Nós trouxemos um portal com uma acessibilidade, um API, foi desenvolvido um HandTalk, tá? Que ele é linguagem de sinais. Então foi o primeiro portal a apresentar isso, então foi um avanço muito grande, né? Além disso, a gente apresenta manual de navegação, glossário interativo, download integral dos dados, que foi essa questão do API, né, em dados abertos que eu falei. Ele é responsivo, um portal responsivo, então tecnologicamente adaptável a qualquer smartphone, tablet, enfim. Quando se pensa nos dados abertos, que tipos de dados são mais acessados? O que é mais buscado na hora de se acessar o portal da transparência? Olha, pelo portal da transparência é possível que a gente encontre dados de despesas, dados de receitas, repasses para municípios, toda a execução orçamentária, e aí o portal também apresenta isso como uma novidade, né? Você pode inclusive acompanhar a fase da despesa, seja ela liquidação, empenho, liquidação, pagamento, enfim, então tudo isso você pode buscar dentro do portal da transparência, inclusive também dados dos servidores, então as funções, os cargos, até o próprio salário dos servidores, você consegue buscar lá dentro com um acesso realmente facilitado. Hoje você tem uma consulta avançada lá, que você pode fazer filtros, inclusive, no formato como você quer que essa consulta apareça, né? Enfim. Como isso contribui para uma sociedade melhor? Olha, isso contribui a partir do momento que o cidadão busca o seu direito realmente de proativamente fiscalizar, acompanhar, não é, a gestão pública. Eu digo muito que a transparência ela é um antídoto contra a corrupção, né, e contra o mau uso do dinheiro público. Então, aquele cidadão que é ativo, que ele busca auxiliar o controle da gestão pública, ele está ajudando a fazer, ele está efetivamente utilizando-se do seu direito de controle social. Falando nisso daqui, a gente tem nessa busca também, para além do portal da transparência, eu acho que de 2012, se eu não estou enganado, a lei de acesso à informação. Hoje você já pode dizer que o cidadão brasileiro já está mais habituado ou já está mais consciente do que é o direito dele ter de acesso à informação, e caso ele não encontre no portal da transparência, que não dá para colocar tudo de uma vez, onde ele pode buscar, o que ele pode buscar e como ele pode buscar? Sim, eu considero a lei de acesso à informação, a famosa LAI, ela fez esse ano de 2017 5 anos, ela completou em maio 5 anos, né, de vigência. E eu considero um avanço muito importante, né, dentro do estado de Alagoas na consolidação do cenário da transparência, né. Um resultado disso seria o ranking que a gente falou anteriormente, o primeiro lugar, não é? E o outro seria a implantação de um primeiro sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão. O que é que, quando o cidadão não consegue encontrar dentro do portal da transparência, de que forma ele pode encontrar informação? Ele pode buscar informação através dos SICs, do Serviço de Informação ao Cidadão, que foi implantado em 100% dos órgãos e entidades do Estado, tá? No ano de 2016, nós implantamos o primeiro sistema eletrônico desse serviço, que aí é um sistema online disponibilizado em rede, tá? É um sistema único para o Estado, disponibilizado em rede, para que o cidadão possa, através dele, se cadastrar e fazer o seu pedido, a sua solicitação de informação. O Estado vai receber aquele pedido e vai responder. Para isso, a legislação, a lei, ela dá um prazo de 20 dias para que o órgão possa responder esse pedido. Não é? E isso daí pode passar desse período? De algum tipo de informação pode demorar mais do que 20 dias? Olha, pode. Na verdade, a legislação ela diz que se o Estado tiver a informação de pronto, ele deve fornecer. Caso essa informação não esteja de pronto, ele tem 20 dias para fornecer aquela informação. Ainda assim, se o Estado não conseguir, tendo em vista
por exemplo, ser pedido muitos dados, né? Ele precisar realmente pesquisar e consolidar esses dados, ele precisar de mais prazo, desde que ele justifique antes da finalização desse prazo de 20 dias, ele pode prorrogar por mais 10 dias. Então, pode acontecer aí de levar 30 dias para se responder um pedido de acesso à informação. Você falou do Estado poder ter essa informação de pronto. Que tipo de informações o Estado pode ter de pronto? Geralmente as informações que o Estado tem de pronto já estão disponibilizadas no portal da transparência, não é? Então, essa é uma ferramenta que a gente sempre tenta traduzir nas nossas respostas, inclusive, que o cidadão, antes de fazer um pedido de acesso à informação, busque dentro do portal para ver se ele não vai encontrar de uma forma mais facilitada aquela informação dentro do portal. E ainda assim, muitas vezes, quando a gente é acionado via serviço de informação ao cidadão, e aí a gente faz um levantamento e vê a tendência é que aquela informação que é muito demandada via serviço de informação ao cidadão se transforme numa informação de transparência ativa e seja disponibilizada, seja no portal da transparência, seja no próprio site das secretarias, né, que também é um canal de transparência ativa. Nós temos algumas informações também disponibilizadas dentro de cada site, né, das secretarias, que já facilitam para o cidadão. Existe algum tipo de informação que o Estado tem direito de manter sigiloso? Sim, sim. A legislação ela resguarda o Estado no seguinte sentido: informações que devem ser classificadas. É essa nomenclatura que se chama pela legislação. São informações que de alguma forma possam colocar em risco a segurança, por exemplo, do Estado, expor informações privadas. Então essas situações são classificáveis. Ainda assim, tem outras situações que são colocadas como um sigilo, situações sob sigilo, que elas estão reservadas por uma legislação já específica, especial. Tem também as informações que elas são informações pessoais e aí só podem ser disponibilizadas para o dono daquela informação. Só nesses casos. Só nesses casos. Uma informação que sai, eu vou dar um exemplo, vou sair um pouco do Estado para poder ajudar numa exemplificação. A gente recentemente viu pedidos até do governo do Estado, da Prefeitura de São Paulo, em que se demorava 60 dias e a resposta muitas vezes saiu no Diário Oficial. Esse tipo de resposta pode ser dada aqui no Estado? Exemplo, eu quero saber qual é a dívida pública do Estado. Não, tá no site do Ministério. Pode ser dado dessa maneira? Olha, a legislação ela é clara quando ela diz o seguinte: o cidadão ao acionar o Estado, ele deve ser realmente atendido, tá? Na medida do possível. Se aquela informação chega para uma determinada secretaria e a secretaria ela não é competente para responder aquela informação, ela deve encaminhar o cidadão para a secretaria competente, para que ela possa responder. Caso aquela informação seja inexistente, a secretaria não detém aquela informação, é válido responder que aquela informação não existe, que eles não têm aquela informação. Tá? Na situação em que a informação já está em transparência ativa, a secretaria pode sim indicar o local onde essa informação esteja e dizer ao cidadão de forma clara, precisa e pontual onde aquela informação se encontra. Então, nesse caso, o recomendável é que a administração informe ao cidadão: olha, cidadão, essa informação se encontra no Diário Oficial, na página de número tal, e se, melhor ainda, se ele puder disponibilizar direto o link para que ele já acesse direto aquela resposta. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Estou aqui conversando com a Bruna Cansanção, ela que é superintendente de correição e ouvidoria da Controladoria Geral do Estado. Estamos falando sobre transparência, acesso à informação, e vamos falar também sobre um seminário que vai ocorrer no dia 30, o controle social, falar como é que a sociedade pode estar mais presente nessa gestão. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já com o programa Ponto de Vista. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et
2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça c'est pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de gare. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200, mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent la case départ? 200. Pourquoi? Tu as fait 6 dés là. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Et toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Bruna Cansação, superintendente de correição e ouvidoria da CGE daqui do estado de Alagoas. Falou no início, no primeiro bloco, sobre mudança de cultura. O que precisou ser mudado? Olha, a controladoria, para desenvolver, como eu falei, o ano de 2015 foi um ano de diagnósticos, né? O ano de 2016 foi um ano de implantações e a gente considera que 2017 é um ano de implementações. Então, desde 2016, nós estamos percorrendo todas as secretarias numa ação para que a controladoria esteja um pouco mais próxima realmente das secretarias e a título de orientar realmente, né, aqueles gestores, principalmente aqueles na ponta que atuam diretamente na transparência. Então nós temos um projeto, o Caravana da Transparência, que a gente leva um pouquinho da nossa experiência lá dentro com relação à implantação efetivamente da Lei de Acesso à Informação dentro da controladoria para essas secretarias, para dividir um pouco de experiência. E nessa oportunidade nós fazemos uma atividade realmente educativa, né, e tiramos também dúvidas, muitas dúvidas, né, que isso acontece. E uma das premissas é levar para eles que, olha, a partir da Lei de Acesso à Informação se deve mudar o pensamento, né? Aquela situação do sigilo passou a ser agora a exceção. A regra é a disponibilização da informação. Então a gente deve começar dentro das nossas cabeças, né, plantar aquela sementinha realmente da transparência para que a gente possa efetivamente construir, né, um cenário de melhor transparência ainda no estado de Alagoas. Eu digo que ainda o desafio que a gente tem para percorrer para atingir a excelência é muito grande, né, mas o avanço que foi feito até agora, principalmente nos últimos anos, né, desde 2015, contribuiu muito para que a gente tivesse essa transparência em destaque nacional, né? Qual o papel, eu lembro do governador Renan Filho desenvolvendo na lei orgânica ou instituindo, de certa maneira, o agente de governança, acredito isso, mas tem agentes de transparência? Existe alguma forma de comunicar também para além da caravana? Sim, tem os assessores de transparência, né, que eles são coordenados pela Controladoria do Estado e eles têm um papel imprescindível nisso. Eles atuam dentro exercendo o controle interno também dentro de cada secretaria, né, o controle interno num todo que eu falo, incluindo a transparência também. Então eles fiscalizam as ações de transparência também e prestam contas para a Controladoria dessa situação. A gente tem um diálogo muito positivo, muito legal com os assessores de transparência, né? E eles são peças também importantíssimas nesse trabalho de evolução da transparência e nesse índice, né, do primeiro lugar. O trabalho realizado de transparência, de acesso à informação, de assessores de transparência,
Isso daí já provoca, já traz, na opinião de vocês, como não só de Alagoas, mas no Brasil como um todo, um controle maior para evitar a corrupção? Sim, sim, com certeza, com certeza. Eu acho que é uma mobilização realmente, né, para que as informações estejam claras, Antes estejam de tudo, disponíveis. dificulta bastante, né? Sim, com certeza, com certeza, com certeza. A gente tem uma situação, eu acredito que os papéis são vários, né, na sociedade. A CGE cumpre o dela em termos governamentais e a imprensa usa muito da lei de acesso à informação para fazer suas matérias. Nós temos o caso de hoje da Prefeitura de São Paulo, em que o secretário de comunicação, o Lucas Tavares, afirma numa gravação de uma reunião do Conselho de Transparência que o que ele pudesse fazer, ele botaria para dificultar, e isso rendeu a exoneração dele. Como você vê a lei de informação e a imprensa nesse campo e a facilidade para a imprensa? Essa notícia que você deu é, no mínimo, lamentável, né? A controladoria, né, o Estado de Alagoas não corrobora com esse tipo de entendimento. Então, assim, a todo momento, o trabalho que a gente desenvolve enquanto órgão central de monitoramento da lei de acesso, no âmbito do Executivo do Estado, é simplesmente esse, é desenvolver, mostrar para as pessoas que a transparência é o antídoto da corrupção. Não é? Com transparência a gente consegue realmente avançar. Então não é interessante que a gente não esteja disponibilizando essas informações. Com relação a jornalistas, jornalista é um cidadão também, apesar dele estar se utilizando da profissão para angariar aquelas informações, mas ele pode fazer isso, até porque a lei de acesso à informação, ela é clara também quando ela diz, olha, a partir do momento que o cidadão faz um pedido de acesso, a administração não pode perguntar por que ele está fazendo aquele acesso de informação e para que ele está pedindo aquela informação. O cidadão ele pode fazer o que ele quiser, não é? A informação ela é pública e ela deve ser fornecida. Inclusive, em 2017, agora desse ano, acho que foi um grande avanço também para a transparência e para o Estado de Alagoas, nós já utilizávamos um serviço de informação ao cidadão eletrônico, desde 2016, desde fevereiro de 2016, mas era um sistema disponibilizado pela Prefeitura de Natal. Ela disponibilizou esse sistema via online, nós conseguimos o código-fonte e trabalhamos juntamente com o ITEC, na parte tecnológica, para adaptar esse sistema para as nossas condições, as nossas necessidades. Livre? Um software livre, exatamente. Só que naquele momento, esse sistema que foi implantado em Alagoas, ele era suficiente, mas a demanda cresceu tanto e a gente sentiu a necessidade de um sistema mais robusto, que apresentasse mais informações, mais relatórios, e aí resolvemos montar uma comissão também, né, com a presença do ITEC, a todo momento nos dando apoio incondicional, e resolvemos elaborar, né, construir, desenvolver o primeiro sistema próprio de Alagoas. Então, Alagoas hoje tem um ESIC Alagoas, que é o sistema próprio mesmo desenvolvido pelo Estado. Isso é um ganho muito grande. E eu posso te afirmar que esse sistema, muito possivelmente, ele pode ser tido como um case de sucesso. Eu acredito que, como alguns dados são de inteligência do próprio Estado, ter o controle sobre o software, né, a gente falou do software livre, também é um ganho, não está disponibilizando isso para empresas privadas, isso também conta, sim, né? conta sim. E também a facilidade de manutenção, né, como é um sistema desenvolvido pela força do Estado, né, sem custo algum, de forma gratuita mesmo. Então, é importante isso, porque para a manutenção facilita demais, a gente quer fazer ainda melhorias no sistema contínuo, isso facilita, né? Mas assim, eu posso dizer que é o primeiro sistema a apresentar uma sala de monitoramento virtual. Então, você pode ter o cidadão, além dele fazer o pedido através do Serviço de Informação Cidadão, ele pode ter acesso ali a relatórios, ou seja, ele pode fazer, são demonstradas informações a respeito da quantidade geral de informações que são feitas dentro do Estado, faixa etária dos solicitantes, enfim, tempo médio de resposta. Hoje, inclusive, nós temos um tempo médio de resposta de mais ou menos 15 dias. Né? A nossa meta agora é trabalhar 2018 para que a gente possa diminuir um pouquinho essa meta, né, de resposta. Né? Então, contando que a gente tem 20 dias. Né? Mas a gente tende realmente a sempre melhorar, a gente busca uma melhoria contínua, está longe ainda dessa excelência, mas a gente está buscando. Com mais informações
ajuda a ter o cidadão mais próximo dessa governança, dessa gestão pública? É de interesse do governo do Estado, da CGE, como uma grande ponte da sociedade, ter o cidadão participativo e até colaborativo? Com certeza, com certeza. O cidadão tem papel fundamental nesse processo, né? Ele é o cidadão auxiliando no controle dos gastos públicos. Isso é imprescindível. Para isso também tem um seminário de transparência e controle social no dia 30. Como você já prevê isso? Esse seminário é um seminário que é uma parceria entre a Controladoria Geral da União e o Conselho Federal de Contabilidade. Eles estão percorrendo todos os estados, foi dividido esse seminário em algumas etapas e Alagoas ficou na primeira etapa, né? Está sendo o último estado do ano de 2017 a receber esse seminário. E ele traz um pouquinho para a gente, através da voz, né, do nosso ouvidor geral da União, um pouquinho sobre a importância, né, de implementar uma ouvidoria. Né, a importância da ouvidoria para o cidadão como um canal realmente de comunicação, um canal de diálogo entre Estado e cidadão. Como fazer da ouvidoria um órgão, ser um superintendente de correção e ouvidoria, um órgão realmente efetivo, que traça... Porque a gente lembra de ouvidoria ao longo dos anos, e muitas vezes você não via, pelo menos não publicamente, um resultado imediato do que o cidadão falava e como isso impactava na gestão pública. Como dar credibilidade, como dar publicidade a bons resultados das ouvidorias? Olha, são coisas assim que a gente trabalha lá na controladoria de forma um pouco distinta. A Lei de Acesso à Informação, ela trata do serviço de informação ao cidadão. Então, ela recebe pedidos de acesso à informação. A ouvidoria, ela trata de manifestações dos cidadãos. Então, o que a ouvidoria pode receber? Elogios, reclamações, solicitações, denúncias, né? Isso é um canal adequado para a ouvidoria. Hoje, a gente tem um plano, inclusive iríamos sentar essa semana para bater o martelo com relação à elaboração também de um sistema de ouvidorias, um sistema em rede de ouvidorias para facilitar também esse acesso para o cidadão, que é muito importante. Então, o cidadão, através da ouvidoria, ele também tem voz. É o canal que ele pode se manifestar realmente e o Estado tem a obrigação de ouvi-lo. Então, a gente preza muito por uma ouvidoria proativa, não apenas receber aquela manifestação, avaliar. Não, a gente corre atrás, a gente vai atrás daquela informação para que ela seja atendida. Você falou da ouvidoria, falou também do CGU, falou da ONG Contas Abertas. O quanto eu vejo muitos órgãos pensando em controle, pensando em melhorias nessa área, o quanto esse diálogo está ocorrendo entre os diversos órgãos, entre a CGE, entre a CGU, em todo mundo? Olha, nós temos uma parceria, um diálogo muito importante, muito bom mesmo, muito aberto com a CGU. Inclusive, nós fazemos parte da rede de ouvidorias, que é coordenada pela CGU também. Então, assim, estamos fazendo acredito que 3 meses, 4 meses, nós participamos das reuniões para que a gente possa ficar antenado, né, com tudo que está acontecendo, possa realmente padronizar, né, de acordo com o que eles adotam lá, porque isso também é muito importante, e ter como experiência, porque eles têm um caminhar um pouco mais longo que a gente, né, nessa seara. Então é muito importante. Com relação às secretarias, nós temos diálogos diretos. Então as portas da controladoria estão sempre abertas, né, para todas as secretarias, seja num diálogo diretamente com o assessor de transparência, que está bem vinculado à controladoria, seja também num diálogo direto com aquele gestor que está na ponta trabalhando como responsável pela LAI, como autoridade de monitoramento, o próprio ouvidor também. Então, nós temos desenvolvido vários encontros, né, voltados para esse público, com oficinas para capacitação, reuniões, enfim, todas essas situações para que a gente possa realmente capacitar essas pessoas, entender a necessidade delas e poder estar junto. Pois bem, eu quero agradecer, superintendente, por todas as informações. A TV Assembleia fica à disposição. Eu que agradeço, obrigada. O programa Ponto de Vista segue, a gente vai para o intervalo, volta já. A ditadura foi uma época de violação de direitos.
E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. A gente aqui é como se fosse uma família. Encontrei uma coisa que dinheiro nenhum compra, a chamada paz de espírito. Eu encontrei companhias que eu não tinha. A gente toma um café com leite quentinho. Nem no paraíso a gente não ficava tão bem como aqui. Aqui é onde você vê que realmente a sua doação aparece. O que é urgente para você? Para muita gente, a prioridade é vencer a pobreza. A LBV faz demais pelas crianças, né? Muito obrigada de cuidar dos meus netos, da educação que eles necessitam. Que nunca desiste de ajudar o LBV, que tudo vai dar certo e a gente vai vencer. Não tem quem quebre essa corrente. Quando a LBV chamar, diga sim. Incentivar o diagnóstico precoce para HIV é um modo de a Igreja contribuir com a sociedade. Muitas pessoas descobrem tarde que estão doentes e acabam falecendo sem ter acesso aos recursos do tratamento. Ajude a difundir a campanha e cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste HIV. O teste é gratuito, sigiloso e um direito da pessoa. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou agora aqui com o professor Zezito Araújo. Quero agradecer bastante, professor, por ter aceitado nosso convite. Mês da Consciência Negra, dia 20, temos as ações mais efetivas, porque é um dia D, mas como hoje está sendo planejado, pensado, discutido o Dia da Consciência Negra? Olha, o Dia da Consciência Negra, que não é um dia, o dia da Consciência Negra em função do 20 de novembro, sim. Mas é o mês de novembro todo, há uma série de reflexões voltadas exclusivamente para esta questão. No entanto, nós, enquanto negros e negras, nós celebramos o Dia da Consciência Negra os 365 dias do ano. Importante. No entanto, nós tomamos essa efeméride, né, que é o 20 de novembro, e que nós fazemos do 30, para fazer uma reflexão mais apropriada. E nesse caso a gente mobiliza toda a sociedade alagoana e, evidentemente, toda a sociedade brasileira. E nós temos um fato diferenciado nesta data, que a Serra da Barriga será certificada como patrimônio cultural do Mercosul. Inclusive agora no dia 11, sábado, representantes dos países que fazem parte do Mercosul irão entregar o dossiê para que possamos tornar efetivamente a Serra da Barriga o patrimônio do Mercosul. Isso é muito significativo para nós, porque virar a porta, evidentemente, recursos financeiros, é um passo para que possamos também tornar a Serra da Barriga como um monumento mundial, né? A gente pode envolver a Unesco nesse processo. E é significante porque o reconhecimento, né, de outras nações da importância do Quilombo dos Palmares, principalmente da Cerca Real dos Macacos, a Serra da Barriga, né, pela sua simbologia, mas acima de tudo, porque nesse espaço aconteceu no mundo moderno. Quando eu falo do mundo moderno, eu estou falando da Idade Moderna, a partir do século XVI, foi o primeiro grito de liberdade que nós ouvimos na história da humanidade, e as pessoas não levam isso em consideração. E até eu tenho algumas reflexões acerca disso, talvez seja porque quem fez e quem primeiro gritou isto foi um grupo de homens e mulheres que não representavam, não é,
a elite dirigente e colonizadora da época do Brasil colônia. Não é? E as pessoas não levam isso em consideração ao reescrever a história do Brasil. Por isso que nós estamos, enquanto negros, enquanto negras, e enquanto Estado, o Estado de Alagoas, né, porque esse evento não é só do movimento negro, o Estado de Alagoas ele é parceiro também nessa atividade. A Fundação Cultural Palmares também ela é parceira, representando o governo do Estado e o Ministério da Cultura, para que tenhamos realmente um 20 de novembro com a participação efetiva de todos os segmentos, não só negros, porque ao celebrar o 20 de novembro, nós não estamos celebrando coisas de negro, pelo contrário. Zumbi dos Palmares, no dia 21 de março de 1997, ele tornou-se herói nacional. Ele deixou de ser um herói do povo negro para ser o herói nacional. Portanto, ao celebrarmos o 20 de novembro, nós convocamos, e no momento eu convido toda a sociedade alagoana e brasileira para fazer uma peregrinação à Serra da Barriga para prestar essa grande homenagem ao grande e aos grandes líderes, né, do Quilombo dos Palmares, que foi Zumbi, Gangazumba, Ndalaquitu, Chacuatune, né, Acotirene, Cutulo e tantos outros, Dandara, que lutaram em prol da liberdade naquele espaço histórico. Professor, a gente lembra, não faz tanto tempo, mas já faz algum tempo, que uma das conquistas do movimento foi conseguir colocar na grade, ou pelo menos colocar na escola, a discussão da história de África. Certo. Né? Isso nunca se efetivou de uma maneira ideal, certo? Olha, realmente isto procede, sua afirmação, é que a lei primeiro foi decorrente de um movimento permanente do movimento negro, né? Todos os segmentos do movimento, não foi o Estado brasileiro que fez essa doação. Isso é objeto de luta. É um objeto de luta do segmento negro. O Estado brasileiro reconheceu realmente essa necessidade e criou a Lei 10.639, que obriga as escolas, tanto públicas quanto privadas, a ensinar a história e a cultura do continente africano, como também a história do negro no Brasil. Criou-se uma política no próprio Ministério da Educação, no entanto, não houve um aporte de recurso para que viabilizasse isso. Quer dizer, há uma obrigatoriedade, mas não há os meios e as condições para que isso seja efetivado. No entanto, está havendo conquistas reais nesse sentido. As universidades hoje, principalmente as federais, elas têm criado na sua estrutura o curso de História da África. Também tem criado o curso de História das Relações Étnico-Raciais ou das relações interétnicas, que vem atender essas demandas. Com essa preparação desses profissionais na área de ciências sociais, na área de sociologia, na área de história, na área principalmente de pedagogia, na área de educação, isso vem facilitar bastante. Quer dizer, e na própria área do Estado, é o caso do Estado de Alagoas, eu sou supervisor da diversidade aqui na Secretaria da Educação, nós estamos permanentemente ofertando formações para esses professores, para que eles tenham as condições máximas, não gosto de falar da mínima, para que possamos discutir a história da África, a história do negro no Brasil. Por que é importante contar a história da África? Lembrando que nós temos quase que obrigatoriamente, eu acho que com todo aluno, a gente estuda a história da Europa, né? É verdade. E nem se discute isso. E nem se discute. É importante porque a sociedade brasileira, ela é resultado da conjunção histórica de três grandes povos, ou três grandes grupos sociais que convergiram aqui neste espaço histórico, que foram os europeus, com a presença dos portugueses aqui, que foram os africanos com a multiplicidade de povos que aqui chegaram. Nós temos os Zambudos, nós temos os Quiburos, nós temos os Sais, nós temos os Jejes, nós temos os Minas, nós temos os moçambicanos, enfim, não é? Nós temos uma gama de homens e mulheres que vieram daquele continente. E nós temos os grupos étnicos indígenas aqui, que compuseram este povo. Ora, se a história do Brasil, a construção deste país, foi resultado da participação efetiva desses povos, por que priorizamos unicamente a história dos povos europeus?
né? Isso faz parte do eurocentrismo e da deconcepção que, infelizmente, a educação brasileira tem. Ainda, né? Ainda. Você desconsidera toda uma história, toda uma trajetória que esses povos, tanto os indígenas como os africanos, construíram esse país. A gente fala, é sempre uma provocação, professor, do Dia da Consciência Negra, mas a gente poderia colocar na mesma mesa, em termos de tipo, não pode ser só um dia, o Dia do Índio. Evidentemente, eu olhei lá e já escolheram também o Dia do Índio. Não é isso? Que é o 19 de abril. Aí a pergunta que eu faço, tem o Dia do Branco? Essa pergunta ela é muito indicativa para a resposta. Quem criou o Dia do Índio? Foi o índio? Não foi. Quem criou o 20 de novembro foram os negros, porque o dia que se celebrava o negro era o 13 de maio, foi criado pelo Estado brasileiro. E o Dia do Branco, ele é onipresente, ele está presente em tudo. Então não precisa nem criar o seu dia, porque ele se legitima por ser branco. Percebe? Então, de repente, a gente tem que conversar por que dessas efemérides. A própria criação desses dias vem justificar isso, como o Dia da Mulher, né? Vem justificar isso, porque a supremacia machista, branca, europeia, judaica, cristã, é que prevalece sobre isso. Então, os que criam esses dias... E como se corrige isso? Se corrige isso do processo de discussão. Isso com a discussão com a sociedade, não é a escola só que vai discutir isso. Isso é uma discussão com a sociedade civil em todas as suas instâncias. No Congresso, nas escolas, nas associações. Nós teremos que começar a repensar o que é a sociedade brasileira, como ela foi constituída, quais os valores que permeiam as nossas relações, as nossas falas. Eu lembro, o senhor acabou de falar logo no início, no primeiro bloco, falando o seguinte, olha, o primeiro grito de liberdade foi dado em 1500, a Organização do Quilombo Palmares se deu em 1597. 1597. E aí você tem esse primeiro grito e não há, claro, a classe dominante não deu voz a isso, obviamente. Quando você dá uma olhada hoje, recentemente, não faz mais do que um mês, eu acredito, você teve uma campanha bastante polêmica do papel higiênico que usou o The Black's Beautiful, né? Né? Você acredita isso ao fato de, tipo, essa voz dominante ainda estar presente? Eu acredito não, eu vejo em todas as ações. Isso 300, 400, quase 500 anos. Quase 500 anos, mas quem define as ações, quem define os lugares, quem define os empregos, quem são donos das grandes empresas, das médias empresas, infelizmente, os brancos. Quando eu falo do branco, eu não estou condenando o branco, não. Eu estou dizendo que na construção da sociedade brasileira, ela tirou a possibilidade e negou a negros e índios e pobres, né? Que você também tem pobres brancos, tem pobres negros, mas na possibilidade de mobilidade social, de ascensão social, o branco pobre tem muito mais oportunidade do que o negro. Por isso que nós teremos que cruzar esses grupos sociais. Quem tem essa representatividade, quem tem essa possibilidade é o cidadão branco, essa é a ideologia branca. É tanto que no processo do trabalho escravizado ou do trabalho escravo para o trabalho livre, qual foi a preocupação do Estado brasileiro? A preocupação do Estado brasileiro, em primeiro lugar, foi abolir a escravidão no Brasil. Nessa leitura, todo mundo, esse Estado ele é benéfico, mas ele quis abolir a abolição da escravatura no Brasil porque, economicamente, o trabalho escravo não viabilizava mais a economia do país. Por outro lado, isso que... Mas isso não é discutido na sala de aula nem na sociedade. Não, mas respondendo à sua indagação, porque ele já vinha preparando, desde o início do século XIX, a vinda de imigrantes brancos europeus para cá. Inclusive financiando e dando terra, dando a esse povo possibilidade de infraestrutura, com escola, falando sua língua, falando sua religião, não é? Dando financiamento. Agora, com a abolição da escravatura aqui no Brasil, o que foi que esse Estado permitiu, ofereceu a essa população que trabalhou 350 anos?
deu terra. Uma reforma que nunca foi feita, inclusive. Não se pensou nem em reforma. Eles desobrigaram-se, o Estado brasileiro desobrigou-se, como senhor de engenho também, e colocou essa população no olho da rua, literalmente. Então, esse projeto, o projeto da sociedade brasileira e o projeto do Estado brasileiro, eu digo, é um projeto de extermínio da população brasileira. É onde nós vamos se deparar com isso. No dia a dia, o Estado brasileiro é um Estado genocida. Ele mata literalmente a população negra, o jovem, na faixa de 10 aos 25 anos. E o que é mais terrível, daqui a 30 anos, essa população vai diminuir. Porque aquele jovem que poderia ter uma vida contínua, ele está sendo eliminado sistematicamente. E o Estado brasileiro não toma nenhuma providência. Quer dizer, há uma política genocida desse Estado para a população negra. Quando não mais viabiliza o seu projeto econômico, o seu projeto social, então vamos eliminar. Eliminou-se todo o processo de colonização, né, as leis que criaram. No processo da abolição, trouxe a população branca da Europa. E como não... Porque, inclusive, eles tinham um projeto que, em 2012, a população brasileira ia ser branca. Os antropólogos pensavam isso, agora em 2012. Pelo contrário, em 2012, a população negra do Brasil, segundo o IBGE, era de 50% da população brasileira. Então, o que é que nós estamos percebendo? Está havendo esse genocídio. E, no meu entender, esse genocídio, ele é proposital, sim. Eu vejo muitos defensores do Estado. Não é isso, é o problema da droga. Não. Porque há políticas voltadas para você incluir esses adolescentes, as crianças nas escolas. As escolas brasileiras estão preparadas para receber essas crianças, esse jovem, com essas especificidades das suas origens histórica, étnica e cultural? A Lei 10.639, a Lei 11.645, ela tem condições de ser aplicada nas escolas para aprender nos bairros da periferia esses estudantes com tempo integral? Mas esse professor está preparado? O professor também está preparado? Então não há política voltada para... Mas, no entanto, você vê que há políticas de governo voltado para atender outros segmentos da população. Eu não condeno, não, pelo contrário. Terá que se fazer isso. Agora, você deixar essa população que está sendo, e todos os governantes, prefeitos, governadores, deputados, senadores, deputados estadual e federal, eles sabem, têm em mãos essas estatísticas desse genocídio. Mas o que eles fazem? Não, vamos criar mais presídios, vamos armar mais as polícias. É esse? Não. O problema da violência no Brasil passa, acima de tudo, pela questão da cultura, pela questão da educação. Enquanto não se investir na educação, enquanto não se investir na cultura e ter os presídios, uma política efetiva de ressocialização desses homens, dessas mulheres, esse genocídio vai permanecer. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com o professor Zezito Araújo. A gente volta já com o nosso último intervalo. A gente volta já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o professor Zezito Araújo. Quando se fala da consciência negra, que tipo de consciência está sendo buscada? Olha, as pessoas indagam muito isso. Que consciência? Então tem consciência branca,
Tem sim consciência branca. Tem consciência negra? Tem sim consciência negra. Tem consciência indígena? Tem sim consciência indígena. Quando nós estamos falando de consciência, é no sentido de você tornar ou dar uma visibilidade a aspectos histórico e cultural de determinados grupos humanos. É nesse sentido que se fala. E essa consciência ela passa a ter uma simbologia e um aspecto social e de luta daquele grupo. É uma busca da identidade daquele grupo a partir da sua historicidade. Então, consciência negra é você ter a consciência ou ser sabedor dos seus antepassados, ser sabedor da sua história do continente africano. Aquilo que nós falamos no primeiro bloco. O povo brasileiro não conhece o continente africano. Mas eu te diria, em tom mais uma vez de provocação, professor, o povo brasileiro, eu vou trazer mais para Alagoas, para aguçar. O povo alagoano conhece a sua história? Não. O povo alagoano não conhece sua história. Até porque os nossos livros didáticos de história de Alagoas não tratam especificamente nem da nossa história. Não é? Nós temos história assim. A nossa história começa com genocídio. A história de Alagoas é montada em genocídio. E eu estou aqui trazendo palavra de dois grandes historiadores alagoanos, Liceu Lindoso e o professor Sávio de Almeida. Eles, ao fazerem as análises, né, da construção, da formação histórica de Alagoas, fala do extermínio das populações indígenas, não é? À medida em que iam expandir a criação de gado, principalmente na região do Baixo São Francisco, ali de Penedo, foi um genocídio daquela população. O segundo genocídio que se deu agora, quando nós vamos celebrar o assassinato de Zumbi dos Palmares. Quer dizer, você assassinou indígena, você assassinou negros. Quer dizer, essa história você não dialoga. A história que nós conhecemos é a história dos engenhos, a história da cana-de-açúcar, aí a história do escravo. Não diz nem que é do escravizado. A nossa história, ela passa assim por isto. No entanto, nós teremos que fazer uma releitura dessa história. Mas seria uma releitura ou seria rasgar o livro e começar de novo, professor? Não, eu como educador sou contra rasgar qualquer livro, porque o livro mesmo não dando uma informação a partir do seu educador, daquele que se apropria do livro, ele terá condições de fazer uma releitura a partir daquela história. Por isso que eu acho que a gente não tem que jogar livro fora. Pelo contrário. Você pega aquele livro e faz uma releitura a partir do que você está dando ali. A questão está em que as universidades, elas não preparam os professores para fazer uma leitura crítica da história, da geografia, do português, da matemática. E sim, não faz. Né? Nos ensinam muito mais a decorar os fatos, né, do que fazer uma leitura crítica. Então, isso dá essa possibilidade de nós não revermos uma história. Por exemplo, essa história que nos é contada, muitas vezes não sugere pouca reflexão sobre como se chegaram os povos negros, para onde foram os povos indígenas, como se deu a questão do latifúndio, como é que se deu a parte da cultura. A gente termina não sabendo nada disso. Infelizmente não, porque aí entra uma outra questão. Quem é que produz os livros didáticos? Não é? Quem é que produz? O Estado faz a convocação, aí faz o processo de licitação, e quando você vai analisar o livro didático, você não vê a questão da mulher, você não vê a questão do negro, você não vê a questão de gênero, você não vê nada no livro didático. Né? Então, aquilo que eu digo, a educação brasileira é uma educação eurocêntrica. Ela não pensa na história. O estudante brasileiro, ele conhece muito mais a história da Europa do que a história do próprio Brasil. No caso que você me pergunta, qual a história de Alagoas? Eu tenho dito sempre, eu antes de ser alagoano, eu sou banto. Linguisticamente, eu pertenço ao grupo africano banto. O meu grupo étnico, eu sou ambundo. Os meus ancestrais no continente africano falavam o quibundo. Eu sou natural de uma região aqui de São Luís de Quitunde. Até o próprio nome Quitunde é um nome banto. Quer dizer, eu sei as minhas origens. E as origens nossas, dos alagoanos, na sua grande maioria, eles fazem parte de 3 grupos étnicos. Os ambundos, os ouvibundos e os quibundos. Isso os livros não trabalham.
Eu acho que é fundamental. Mas qual a importância disso, Zezito? A importância está, ao fazer a releitura desses grupos étnicos lá em Angola, esses grupos foram os detentores da tecnologia que trouxeram para fazer o progresso do Brasil no período de colonização. Eram eles que dominavam a tecnologia da agricultura. Eram eles que dominavam a tecnologia da metalurgia. Quer dizer, isso é fundamental que o estudante conheça essa nossa história. Né? Porque, vejam, no início do século XVI, né, do início e final do século XVI, início do século XVII, a tecnologia de ponta era o quê? Era o arado, era a enxó, era a foice, era o machado. Foram essas ferramentas que fizeram o progresso e a riqueza do Brasil colônia. Quem era e quem detinha essa tecnologia? Eram esses povos que aqui chegaram. Quem era, veja bem, ao mesmo tempo eles detinham essa tecnologia, aliás, tinha também a tecnologia da vestimenta. Eles detinham a tecelagem, eles também sabiam trabalhar isto. Né? Agora, eles eram ao mesmo tempo mão de obra e, ao mesmo tempo, produtor da tecnologia, e aquela tecnologia que se tornava uma ferramenta, ele trabalhava com aquela ferramenta. Professor, né? Então, as pessoas não percebem esta riqueza, não é? Que esses homens, essas mulheres trouxeram para aqui, que fizeram a riqueza desse país. No momento que você começa a entender isto, o alagoano terá mais orgulho de descender dos africanos, do povo bundo, principalmente, Iambundo, principalmente. Qual o principal desafio hoje do povo negro? Para mim, o principal desafio, são vários, né? É ele superar, aliás, não superar, ele ter condições de dialogar com o racismo institucional e com o racismo pessoal. Porque as dificuldades que nós, enquanto negros e negras, temos de mobilidade social e de inserção social está no racismo instituído na sociedade brasileira. Esse racismo se dá nas relações pessoais e esse racismo se dá nas relações institucionais, sejam elas pública ou privada. Nesse caso, você não tem possibilidade de criar os seus filhos, de criar a família, vive no submundo que nós conhecemos, que mora a população negra brasileira. Quando se pensa nessa sociedade civil, qual a luta que se tem para que a TV, principalmente como um polo, a rede social também como outro, consiga trazer a informação justa, a comunicação justa da mensagem? Há possibilidade, sim. A questão reside em que os diretores, os programadores, principalmente de televisão, eles são racistas. É isso que eu lhe disse. As pessoas, não, a Globo está dando possibilidade a negros. Todos eles, você pode observar, a TV Globo, a TV Record, estou dizendo os grandes canais abertos, né? Eles, todos os personagens negros são coadjuvantes. Não há uma história de negro. Mesmo, e eu estou falando aqui que as novelas, os seriados são ficções. E ficções você pode trabalhar, colocar o personagem como você quer. Mas você não vê isso na televisão brasileira. O negro em posição de destaque, de mando. Quando aparece a exceção. E eu estou falando isso porque a população brasileira, 52% é negra. Nós não temos essa representatividade. Se você vai em outros países, aqui mesmo, na América Latina, no Peru, na Colômbia, na Venezuela, você tem filmes, você tem produções de televisão que você tem todo o enredo, no começo, o fim é com a população negra. Inclusive você tem leis que amparam isto, que assegura isto. E aqui no Brasil você não vê isto, porque acima de tudo, o Congresso brasileiro, porque aí eu estou falando de lei, o Judiciário brasileiro principalmente, são todos racistas. A concepção é uma concepção ainda arcaica, escravocrática. Então fica difícil de você ter avanço. No entanto, o movimento negro tem tido grandes avanços pela sua mobilização. Porque as conquistas que nós temos não foram dádivas do Estado brasileiro, pelo contrário. Foram reivindicações coletivas nossas, evidentemente com alinhados. Quando eu faço a crítica ao Estado, por outro lado, eu tenho que reconhecer que pessoas que estão nesse Estado, e alguns segmentos desse Estado também estão ao lado da população negra. Né?
Mas, no geral, nós nos defrontamos com vários empecilhos, várias dificuldades para superar essas relações desiguais que foram impostas a nós desde que o primeiro negro e negra chegou aqui no Brasil. Professor, muito obrigado pelas informações. Viu? Eu que agradeço essa oportunidade de dialogar com os alagoanos e alagoanas, fazendo essa reflexão sobre o 20 de novembro e sobre a sociedade alagoana de uma forma geral. Nós agradecemos, a TV Assembleia fica à disposição. A gente agradece também a você pela audiência e espero uma próxima oportunidade. Até mais.